Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo onde falaremos sobre o portfólio de cabos da Sumec. Então a Sumec é um dos grandes fabricantes representados pela OIW, nós que somos o maior importador de fibra óptica do Brasil, eleito aí há 3 anos consecutivos, né? 2021, 2022 e 2023 mantemos esse posto. E no nosso portfólio a gente representa um seleto grupo de fabricantes que tem como principal diferencial conseguir realizar a produção do cabo óptico fim a fim, desde a parte do esticamento à fibra até o encapamento dessa fibra com diferentes tipos de capa. Então todos os fabricantes representados pela OIW têm esse know-how, têm essa expertise de conseguir desenvolver diferentes modelos, diferentes tipos de cabos para diferentes aplicações, e a Sumec tem no seu portfólio desde o cabo mais simples, desde o cabo drop, utilizado na última milha na ativação do assinante FTTH, até um cabo para backbone, um cabo que utilize um padrão de fibra diferente do G652, G654, por exemplo. Então a Sumec é uma empresa mundialmente conhecida, uma empresa que pertence a um grupo conhecido como Sinomac. Esse grupo está ranqueado entre as 500 maiores corporações, 500 maiores empresas do planeta. Então, como eu disse anteriormente, ela faz todo esse processo fim a fim da fabricação de fibra óptica, dando ela esse know-how, dando ela essa expertise e fazendo com que ela consiga entregar um produto de qualidade, um produto reconhecido nacionalmente, não só nacionalmente, mas mundialmente, que é o cabo Sumec, que é um cabo hoje de extrema resistência, um cabo que vocês verão no decorrer da apresentação que tem alguns diferenciais que impactam diretamente na facilidade do seu manuseio, que impactam na sua durabilidade, consequentemente impactam na diminuição do suporte técnico. Então esses são requisitos fundamentais que fazem com que o provedor adotem e acabem utilizando o Sumec na sua infraestrutura. Então a unidade, a Sumec, a empresa em si, Sumec, ela é uma unidade de negócios, vamos dizer assim, dentro do grupo Sinomac. O grupo Sinomac, ele é gigantesco, ele é um grupo que tem empresas que fabrica desde da commodity mais simples, utilizado na produção na matéria-prima de outros diversos equipamentos, até na fabricação de fibra óptica. A gente está falando aí de mais de 40 milhões de quilômetros de fibra óptica produzido. Como eu disse lá no início, a Sumec tem condição técnica hoje de entregar um portfólio completo, de entregar cabo com diferentes tipos de capa para diferentes aplicações, cabos subterrâneos, cabos aéreos, cabos diretamente enterrado, cabo com proteção anti-roedores. Porém, o nosso foco hoje na OIW são os cabos mais usuais aí no segmento de provedores, que são o cabo drop e os cabos AS e ASU, cabos esses aéreos para o ambiente outdoor, pois hoje são esses as tecnologias, os tipos de cabos que dominam o mercado nacional. Então essa é a Sumec, um pouco da história. Como vocês podem ver, tem algumas imagens, né, das suas fábricas. São mais de uma fábrica, né, se não me falha a memória, são 5 fábricas espalhadas pela China. E a gente tem ali todo esse processo de manufatura, do esticamento da fibra e até mesmo da parte do encapamento da fibra óptica com diferentes tipos de materiais. Diferenciais da Sumec, pessoal. A Sumec, ela é uma empresa que preza muito em pequenos detalhes principalmente relacionados ali com a embalagem do seu cabo, com a parte estrutural da sua bobina. Detalhes esses que sim fazem a diferença no dia a dia, principalmente quando a gente fala de uma rotina de um provedor de internet, que é uma rotina extremamente corrida, né? Onde você precisa de uma bobina, você precisa de um cabo que aguente esse tranco, que aguente essa correria. A gente sabe que muitos provedores, muitos instaladores ganham por produtividade, e isso faz com que eles tenham precisem ser mais ágeis na sua instalação. E muitas vezes, quando você tem uma bobina de má qualidade, onde você tem um carretel que não tem uma boa durabilidade, uma boa resistência, isso acaba impactando na velocidade do seu trabalho, e isso vai diretamente
no encontro da produtividade desse instalador, de quantas instalações ele consegue fazer num dia. Então, esses pequenos detalhes estruturais da bobina, da embalagem, fazem muito diferença, não apenas no armazenamento do cabo, na durabilidade desse cabo armazenado, mas sim na agilidade do técnico em estar ativando novos assinantes. Ninguém quer, no meio da instalação, no meio do seu dia, ter que parar uma instalação para poder rebobinar um cabo porque ele foi soltado da bobina de forma errada, ou porque a bobina veio a ser danificada e você teve que transferir esse cabo para uma outra bobina, ou até mesmo perder a fibra óptica, né, devido a alguma avaria nesse sentido, porque a gente sabe que o cabo de fibra óptica ele é extremamente frágil e a gente não pode se dar esse luxo de embolar o cabo ou de acontecer qualquer acidente com a bobina que impacte eu ter que transferir esse cabo para uma outra bobina. A Sumec, ela preza muito nesse detalhe, que é um detalhe que pode parecer ser bobo, que é o detalhe da embalagem, uma embalagem premium, onde, como vocês podem ver, a bobina do seu cabo AS/ASU, ela vem totalmente revestida, ela vem totalmente protegida. A gente está falando ali de uma proteção feita com compensado, com uma madeira de qualidade. A gente está falando de uma bobina que tem uma bainha ali do carretel em si, uma bainha mais grossa. Então esses pequenos detalhes fazem muita diferença no dia a dia do provedor, muita diferença nessa agilidade de implantação, de utilização do item durante as instalações. Como podemos perceber, a embalagem do drop em si é fenomenal. A gente está falando de um papelão com uma qualidade premium, um papelão muito mais resistente do que o que a gente vê no mercado, e isso vai fazer com que você consiga armazenar melhor no seu estoque, vai fazer que você consiga armazenar melhor durante o transporte de uma instalação para outra, e isso tudo vai impactar positivamente aí no teu dia a dia. Então a gente tem essa embalagem premium, a bainha da bobina, ela é uma bainha reforçada, ela é uma bainha mais espessa, e isso faz com que você tenha uma maior durabilidade. Imagine, o cabo ele vai ficar suspenso no carretel, onde você vai girar esse carretel por inúmeras vezes durante o dia. Você precisa que esse carretel tenha durabilidade, você precisa que esse carretel de bobina aguente o tranco, né, de você lançar quilômetros e quilômetros aí de AS/ASU, e a espessura da bainha do carretel, da bobina, faz total sentido para essa durabilidade. Faz com que você não tenha o trabalho eventual dessa bobina vir a quebrar, desse carretel vir soltar e você tem que fazer um reaperto durante o lançamento, e isso tudo vai impactando no tempo do teu trabalho, e a gente sabe hoje que o nosso ativo mais valioso é o tempo. O tempo é algo que a gente não consegue comprar em qualquer esquina, e quanto mais a gente puder aproveitar de forma melhor o nosso tempo, mais efetivo a gente consegue ser, mais produtivo a gente consegue ser, e esses pequenos diferenciais no cabo da Sumec impactam positivamente nisso, tá, pessoal? Questão do núcleo da bobina, a Sumec usa madeira, né, que é sim um material muito mais resistente do que o papelão, o papel utilizado pelo concorrente. Então, além de você ter esse revestimento externo feito com esse material de madeira, você tem também um núcleo da bobina também 100% em madeira, uma madeira tratada, uma madeira resistente, uma madeira que trará essa maior robustez para a tua bobina. Um outro diferencial é na parte de proteção do cabo óptico. Então o cabo AS/ASU ele tem uma espécie de fita, uma fita bloqueadora de água. Os concorrentes eles costumam utilizar apenas uma única fita, apenas um único fio que faz esse bloqueio da entrada de água. Já o cabo Sumec a gente tem 3 fios, ou seja, caso ocorra algum acidente, alguma fissura na capa do seu cabo, alguma coisa que provoque a entrada de água, com o cabo da Sumec você tem essa maior confiabilidade em caso haja esse possível acidente, que é algo extremamente normal no nosso dia a dia. Às vezes um técnico acidentalmente coloca a escada em cima do cabo e esse processo pode mastigar ali um pouco da capa, e com contato com a água vai entrar água no cabo, e a gente sabe que a água é extremamente prejudicial
para o funcionamento da fibra óptica, para o funcionamento do meu backbone. Esses fios bloqueadores, eles além de bloquear, eles servem como uma espécie de calha para escoamento da água. Então, se por um acaso entrar água no cabo, esses fios trançados ali ao redor do núcleo, ao redor dos FRP, falando no ASU, esses fios vão servir como uma espécie de calha, fazendo com que a água seja escoado até a extremidade do cabo e desta forma fazendo com que ela não fique empoçada, fazendo com que ela não prejudique mais ali o seu cabo óptico, né, trazendo problemas como, por exemplo, a atenuação do teu sinal óptico ou até mesmo o cabo parar de funcionar por completo, que é o pior dos cenários, tá? Então, o cabo SUMEC tem essas 3 fitas, como vocês podem ver aqui na estrutura, né? A gente tem aqui o FRP, a gente tem o núcleo do cabo, onde tem as fibras ópticas, né? O tubo luze, onde tem as fibras ópticas. A gente tem aqui em vermelho o Ripcord, que é o material utilizado para eu rasgar, romper, né, o cordão de rompimento ali, para eu rasgar a minha capa e a capa do cabo aqui em si. E quanto aos concorrentes, a gente tem uma estrutura muito mais simples, né, muito mais fajunta, muito mais frágil. Outro diferencial do cabo SUMEC, principalmente do ASU, é a questão da dimensão do FRP. Então, o FRP é esse material que é responsável pela sustentação do cabo ASU, é ele que dá essa resistência, é ele que possibilita o ASU ser instalado num ambiente outdoor, num ambiente, num espaço entre vãos, entre postes, né? É ele que dá essa resistência, é ele que aguenta a carga do poste, do cabo, é ele que faz com que a fibra também seja protegida lá no núcleo, né? Através da sustentação do peso em si do cabo. E a SUMEC tem um diferencial que o seu FRP, o seu cabo ASU, tanto de 6 como 12 FOs, tem um diâmetro de 1,8 milímetros versus um diâmetro aí inferior de alguns concorrentes de 1,6 milímetros. Então, o que isso impacta? Isso impacta no cabo ter uma maior sustentabilidade quando a gente está trabalhando ali em vãos de 80 metros, 120 metros, depende da especificação do cabo. Isso impacta também na resistência do cabo, numa possível ruptura ou qualquer acidente nesse sentido. O cabo ele é muito mais resistente, pode parecer ser pouco, né, a diferença apenas de 0,2 milímetros, mas quando a gente multiplica esses milímetros pela distância total do cabo, isso acaba impactando e muito nessa resistência do cabo em si, se comparado aos dos concorrentes. Então você, de certa forma, tem uma margem de segurança maior, você acaba suportando trações maiores, você acaba o cabo sendo mais resistente, né? Resistindo a mais desaforos, vamos dizer assim, no dia a dia, seja, por exemplo, um outro técnico de um provedor concorrente apoiando a escada de forma errada em cima do cabo, ele vai ter essa estrutura mais resistente, ele vai aguentar o peso desse técnico com mais. É óbvio que não é o aconselhável, mas a gente sabe que acontece muito no dia a dia. Graças a esse FRP mais espesso, você tem esse cabo mais resistente a esses acidentes corriqueiros que acontecem aí no dia a dia da vida de um provedor de internet. Que o provedor divide o poste com operadoras, com outros provedores, e a gente sabe que em muitos casos não existe esse zelo pelo cabo alheio, vamos dizer assim, e o cabo SUMEC, pelo fato dele ter esse FRP mais grosso, ele vai aturar mais desaforos, vamos dizer assim, ele vai aturar mais intempéries, ele vai aturar mais desafios do dia a dia, tá? A SUMEC opera com drops do tipo flat, então existe uma diferença estrutural do figura 8 para o flat. O drop flat é o drop da direita aqui, pessoal, nesta imagem, olha só. O drop flat, ele tem as suas extremidades, eles são mais retangulares. As extremidades são mais quadradas. E o que isso impacta? Isso impacta quando eu tenho um cabo armazenado numa bobina, ou seja, as voltas, né? Uma volta fica por cima da outra. Se você tem um cabo flat, pelo fato da sua
capa ela ser mais retangular, ela ser mais quadrada, ela faz com que um cabo, uma volta e fique mais acomodada, as voltas das bobinas, a volta do cabo na bobina fique mais acomodada uma sobre a outra. E quando você está transportando esse cabo, o design ali da sua capa faz com que a chance de uma volta da parte de cima cair por cima da outra e acabar embolando o cabo. Então você tem uma menor chance desse cabo embolar, desse cabo na bobina deslizar e acabar embolando, do que se comparado com o Figura 8. O Figura 8 ele tem a sua capa mais arredondada, então esse arredondamento da capa faz com que ele deslize com mais facilidade quando está acomodado ali na bobina, e esse processo de deslizamento ali das voltas da bobina faz com que eu tenha um embolamento no meu cabo. E quando eu tenho esse emaranhado, quando embola ali o meu drop, acaba impactando na rapidez do meu trabalho. Então o flat ele tem essa vantagem se comparado ao drop Figura 8, tá? Portfólio da SUMEC, como eu comentei, ele é um portfólio muito amplo. A SUMEC tem capacidade produtiva para produzir diferentes tipos de cabos ópticos, cabos subterrâneos, cabos diretamente enterrados, cabos, enfim, para N aplicações. Só que hoje o nosso foco na OIW são os cabos do tipo AS e ASU, os cabos autossustentados e o autossustentado de tubo único, tubo luze único, que é este cabo aqui. A estrutura dele é composta pelo FRP, a gente tem o núcleo e mais um único tubo luze, ou seja, um ASU. Os ASUs que nós trabalhamos tem no máximo 12 fibras ópticas. E o cabo AS é o cabo utilizado aí para backbone, que suporta comumente vãos maiores, né? A gente pode ter AS de até 200 metros, que suportam vãos de 200 metros. A gente tem esse tipo de cabo no portfólio. Esse tipo de cabo ele é recomendado para construção de backbones, interligação aí de cidades, onde você mesmo vai construir a sua infraestrutura. Você precisa colocar os postes para poder lançar esse backbone, e ao invés de você colocar postes em vãos de 80 metros, você pode economizar na quantidade de postes optando por um cabo que suporta vãos maiores. Ou seja, você vai estar economizando na implantação dessa tua infraestrutura utilizando um cabo para vãos de 200 metros. Ou em regiões onde você tem um espaçamento entre cabos, entre postes superior aos 120 metros, numa região mais afastada, num determinado bairro onde não existe esse espaçamento entre os postes, ou um espaçamento que supere 120 metros, e um cabo AS ou ASU de 120 metros não conseguirá lhe atender, e você terá que optar aí por um AS de 200 metros. Então o portfólio hoje da SUMEC na OIW são cabos AS e ASU, são cabos seco, ou seja, o núcleo do cabo ele é do tipo seco, onde você tem uma espécie de pó químico, e esse pó químico, quando entra em contato com a água, ele é hidroexpansivo e faz o bloqueio da entrada de água. Porém, o tubo luze ele é geleado, então o cabo seco ele tem o tubo luze geleado, porém o núcleo seco com esse pó químico, tá? O tipo de capa é uma capa normal, é uma capa, apesar de ser normal, ela é feita com material 100% virgem, com polietileno 100% virgem, respeitando todos os processos rigorosíssimos de fabricação, tendo todas as proteções contra UV e outras intempéries. Ela só não é retardante à chama, não tem o elemento LSZH, mas ela é uma capa com uma durabilidade para 20 anos aí tranquilamente, tá? Temos no portfólio cabos para vãos de 80, 120 e 200 metros. Lembrando que para vãos de 200 metros só cabos do tipo AS. Nós não temos ASU para cabos de vãos de 200 metros, tá, pessoal? As fibras ópticas, a gente tem cabos ASU de 6 e 12 FOs e cabos AS de 24, 36, 48 e 72 FOs. Então, esse é o portfólio de cabos AS e ASU que você encontrará hoje na OIW. E o Drop Flat é o cabo
a Sumec utiliza um drop com a fibra padrão G657A2. É uma fibra que suporta ângulos de curvatura mais fechados sem acontecer a dispersão cromática, sem acontecer a atenuação do sinal óptico. Então ele é um cabo que possibilitará você ter uma instalação na casa do cliente mais segura, onde muitas vezes, né, o FTTH ele tem uma desvantagem, que é o manuseio da fibra óptica pelo cliente. Como a fibra óptica fica em contato direto com o cliente, muitas vezes acidentalmente esse cliente acaba enrolando o cabo num ângulo muito fechado, ou embolando, ou fazendo um nó, ou enfim, e isso vai impactar na propagação da luz e, consequentemente, vai impactar no funcionamento da internet do cliente. Então, o padrão de fibra G657A2, ela suporta curvaturas mais fechadas, ou seja, é um cabo que me garante um melhor funcionamento quando acontecer algum tipo de acidente nesse sentido, e pelo fato da fibra estar em contato com o cliente, com o assinante, com o usuário final, que muitas vezes não tem conhecimento sobre essa física, esse funcionamento físico do cabo, ele acaba acidentalmente dobrando a fibra, e a fibra padrão A2, ela suporta curvaturas mais fechadas do que o padrão A1. Esse é uma das grandes vantagens aí do cabo drop da Sumec. O padrão de fibra, a fibra Sumec, tanto o cabo ASU como o drop utilizam o polietileno 100% virgem. Mensageiro da fibra óptica do cabo drop, o mensageiro é de 1 milímetro. Todo o rigoroso processo de manufatura, embalagem premium, como nós já vimos anteriormente. Um outro diferencial é que a bobina do cabo drop da Sumec, não só a bobina do cabo drop, mas a bobina do ASU, a gente tem 4 parafusos. Isso deixa ela muito mais rígida, muito mais resistente. Os concorrentes utilizam 3 parafusos apenas. Então são pequenos detalhes que impactam diretamente aí na qualidade do cabo como um todo. Então é isso, pessoal. Esse foi a explicação aí do portfólio. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.